Fala pessoal, Marcelo aqui. Tem alguns dias aí que eu não posto aqui no canal, mas eu vim tirar uma dúvida bem recorrente do pessoal aí que adquiriu o template. A questão de, nesse caso aqui, focado na questão dos tijolos, né? Aqui na minha região o tijolo é aquele tijolo de 9 por 14 por 24 centímetros, né? As dimensões dele, né? Só que daí tem, né, o pessoal em outros locais aí que tem tijolos de 8 furos, né? Que é 14 por 19 por 29. Tem algumas medidas assim. Vou até tirar aqui, pegar aqui qual que é a medida que me foi questionada. Então, pessoal, em algumas regiões tem um tijolo de 8 furos, né? Que é de 14 por 19 por 29. Então eu vou editar, né? Vou editar. E por que eu não criei vários tipos de tijolo, vários tamanhos, vários tipos de parede com vários tipos de tijolo? Porque isso seria, vamos dizer assim, vou deixar muitos tipos de tijolo, vai ter inúmeras ali opções de paredes, e eu acho que não compensa. Por quê, né? Porque cada região tem tijolos diferentes, então assim, na minha região é esse, então para mim compensa trabalhar só com esse tipo de tijolo. Em outras regiões que tiver dois ou três tipos, aí você vai ter que criar, ou você deixa criado um e só edita para os projetos que forem usar diferentes, né? Eu só fiz essa separação mesmo porque, imagine, né? Eu tenho vários tipos de paredes, né? Deixa eu ir logo pro projeto aqui, tá? Aquela ali era a tela inicial do template, né? Para quem adquiriu. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, na ferramenta parede e eu olhar os tipos que eu tenho, ó, eu tenho inúmeras paredes aqui, né? Vários. Então eu teria que criar, imagine, né? Eu tenho todos esses tipos num tipo de tijolo. Aí eu teria que ter mais todos esses tipos no outro tipo, mais todos esses tipos em outro tipo. Então, assim, cada tamanho eu teria que ter criado todas essas variações, né? Então seria um pouco complicado. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma parede normal aqui de 5 metros e ela vai ter 3 metros de altura. Deixa eu deixar ela desconectada aqui para a gente fazer uma conta mais redonda aqui, né, no quantitativo. Então 5 vezes 3, a gente tem 15 metros quadrados de tijolo, tá? Então eu vou explicar aqui como que funciona a tabela, né? A tabela aqui de tijolos. Então vou vir aqui em tabelas, levantamento de tijolos. E, ó, tem até um errinho aqui na tabela, ó, que aqui era para ser produto ou tipo. E aí acabei batendo no teclado aqui e mudou o texto ali. Às vezes a gente vai tentar usar algum comando e se você estiver dentro da tabela você vai acabar digitando, né? Então foi o caso. Então vou deixar aqui como tipo. Então, ó, o tipo que ele está pegando aqui é o tijolo de 9 por 14 por 24, que é o da minha região. E como eu usei uma parede que eu estou considerando tijolo em pé, ou seja, espessura de 15, ó, tijolo, ó, tá vendo que tem um B9? B9 quer dizer que é o bloco, né, de 9, que seria a espessura de 9. Então, estou com 15 centímetros. Então, assim, ó, 15 metros quadrados de área, vezes 28 tijolos, 420 tijolos, tá? Questão de argamassa não vai mudar. Então, como que a tabela tá funcionando aqui? Ela tá puxando um campo aqui, que é esse tipo. Então, vamos ver qual que é o campo. Então, eu vim aqui, ó, nos campos. E, ó, tá vendo que eu tenho aqui, ó, material, descrição, modelo. Ah, mas lá o nome tá tipo e aqui tá outros nomes. Não tem tipo aqui. Por quê? Porque a gente pode formatar do jeito que a gente achar melhor, né? Então, por exemplo, ó, eu posso ver que aqui, ó, o campo material descrição, ele tem o cabeçalho como o nome tipo, né? Ó, assim como descrição tá como cabeçalho uso, entendeu? Então eu posso modificar aqui, mesmo que eu estou usando campos com nomes diferentes, né? Ó, o modelo tá igual, mas ele tá oculto aqui. Material área e tal. Então ele está buscando, né? Essa tabela está buscando a área dessa parede, né? Para poder quantificar. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, né? Você pode editar o material. Então, vou fechar aqui. Vamos lá no 3D. Vou vir aqui, ó, em gerenciar. Vou vir nesse globo aqui, ó, materiais. Vou clicar e vou agora procurar o meu material de tijolo, porque é isso que o Ref está fazendo. Ele está tirando a área desse material de tijolo. Então, vou pesquisar aqui, ó, tijolo.
Ó, apareceu aqui, ó, tijolo 6 furos, 9 por 14 por 24. Então o que eu já vou fazer de cara, né? Eu já vou mudar o nome, tá? Então esse vai ser o procedimento para quem tem só o tipo de tijolo 8 furos. Quem tem esse mesmo tipo de tijolo que eu tenho aqui, você pode duplicar esse material e só modificar as configurações dele, né? Então, nesse caso aqui, eu vou substituir todo esse material. Então, todas as paredes que estão utilizando esse material aqui, eles vão ser modificados. Então, eu vou vir aqui ó, em identidade. Então, o nome aqui vai ser tijolo, 8 furos. E a dimensão dele, deixa eu buscar de novo, é 14 por 19 por 29, né? Então, a gente tem um tijolo que é bem maior, né? O nome aqui, que é a descrição, né? Então, vou colocar aqui tijolo de 8 furos, 14 por 19 por 29. Então, é um tijolo que é mais comprido, é mais alto e mais espesso, né? Então, vamos lá. Então, assim, já dá para entender que precisa menos tijolo por metro quadrado, né? Já que ele é maior, né? Ele ocupa um maior espaço. Aqui a gente não mexe mais nada. Vou vir aqui em gráficos. Aqui a gente não precisa mexer em nada também, não. Aparência também é só questões de materiais, né? Só tô mostrando mesmo, né? Aqui, beleza. Aqui nessa parte aqui tá ok. E agora, quando a gente der um ok, o que vai acontecer? Dá um ok aqui. Perceba o nome que a gente colocou, né? Vou vir aqui na tabela de levantamento de tijolos. Perceba que sumiu, né? Não está quantificando, mesmo que a minha parede esteja aqui, ó. A minha parede está aqui. Ela está usando aquele material que a gente editou. Selecionei a parede, fui em editar perímetro. E eu tô vendo aqui dentro, ó, tijolo 8 furos, tá vendo? É o material que eu editei. Tijolo 8 furos. Até eu tenho que corrigir outras coisas aqui de espessura que a gente vai corrigir daqui a pouquinho. Então aqui no levantamento de tijolos, o que acontece? Porque aqui na tabela tem um filtro. Ela está levantando os materiais da parede e eu filtrei aquele nome de tijolo. Então eu vou vir aqui em filtro, ó, eu vou ver que tá, ó, material nome igual, ó, o filtro tá puxando, ó. Ele vai pegar o nome do material que seja igual a ponto tijolo 6 furos, que é o nome antigo. Eu poderia fazer o quê? Deixar igual mesmo, né? E só que daí trocar para tijolo 8 furos já vai aparecer, ó, vou dar um ok aqui para vocês verem, ó, já vai começar a aparecer, né? Ou eu posso também, quando você tiver mais tipos de tijolo, colocar aqui, ó, contém, quer dizer que ele contém ponto tijolo. Pronto, agora, ó, eu fiz esse primeiro aqui. Eu não vou ter outro tipo de material, né? Então, mas se eu tivesse outros tipos de tijolos, ele ia aparecer. Por quê? Porque o nome do material é ponto tijolo. Então, se o próximo material for ponto tijolo, 6 furos e tal, ele vai aparecer do mesmo jeito. Entendeu? Caso você queira filtrar só os de 8 você deixa aqui igual. O Revit vai te sugerir qual material você quer pegar. Perceba que ele está pegando todos os materiais das paredes, ó. Então eu quero filtrar só o que é tijolo. Ok, beleza, não mudou nada aqui. E agora a gente precisa fazer algumas continhas, né? Então vamos abrir o calculador aqui para a gente fazer uma conta. Então, ó, este tijolo tem uma espessura de 14. Esse tijolo olhando de frente para ele, né? O que eu quero dizer em olhando de frente, né? Eu tô aqui com a minha parede. A espessura dele vai ser 14, ou seja, essa espessura aqui. Mas eu olhando de frente, ele vai ter o quê? Ó? Vou clicar aqui em frontal. Ele vai ter... Vou até fazer uma linha aqui que fica melhor. Aqui na fachada. Ele vai ter 19 de altura. Então, ó. Opa. De novo. 0,19 por 0,29. Então ele é um tijolo desse tamanho, né? Basicamente é isso daqui que está acontecendo, ó. Vai ter os tijolos assentados assim, só que o quê? Tem uma junta, né? Então eu considero geralmente para cálculo a junta de 1 centímetro, né? Então eu vou ter tijolos assim, né? Então, ó, 0,6. Basicamente é isso aqui que está acontecendo, né? Está sendo feito tijolos com uma junta e no final das contas esse tijolo que tem 29, ele vai ter mais, né? Ele vai ter... opa, fiz errado aqui. Ele vai ter 30, né? 30 por quê? Por quanto, né? Por 20. Então 20 por 30. Por quê? Porque eu tenho, ó... Deixa eu fazer aqui. Até fui fazer ali e cliquei no lugar errado. Tirar aqui e tirar isso aqui. Ó, fazer essa cópia para cá. Fazer ela bem aqui, mais ou menos.
Só por visual mesmo, né? Aqui eu também tenho que ter 1 centímetro. Então, que eu teria então? Eu teria um espaço de área que está sendo ocupado de 20 por 30, né? 19 mais 1 centímetro da altura de massa de assentamento e o comprimento mais 1 centímetro aqui da massa de assentamento na vertical. Então, 20 por 30. Com isso, a gente pode fazer as contas. Deixa eu voltar aqui na minha calculadora. 0,20 vezes 0,30, eu tenho uma área quadrada da face do tijolo, mais a argamassa de assentamento, de 0,06. Então, 1 metro quadrado dividido para 0,06, eu vou precisar de 16,66 tijolos para fazer 1 metro quadrado. Como isso é uma medida quebrada, eu poderia colocar 17. Mas a gente pode também fazer o arredondamento depois, né? Colocar aqui 16,7 e deixar o resto fazer o arredondamento depois. Aí é que negócio, né? Você sabe que você está colocando a mais. Eu vou colocar 17 mesmo, tá? Quer dizer que eu preciso de 17 tijolos. Ó, 17 vezes 0,06. Ó, vou passar um pouquinho de 1 metro quadrado. Entendeu? Então vai ficar quase como se fosse um percentual de perda, né? Então eu vou vir aqui, ó. Então, em cada parede você vai ter que vir informar para o Revit que aqui é 17 e não mais. Olha, ele tá te perguntando se você quer que aplique a todos esses tipos aqui, ó, que é esse nome, né? 17, ó. Então, de 15 metros quadrados antes eu precisava de 420, agora eu preciso só de 255, né? Ah, vamos ver se é isso mesmo? Né? Vamos fazer a conta. Então, eu tenho 15 metros quadrados vezes 17, 255, né? Antes eu tinha 15 metros quadrados vezes 28, né? Que era 420. Então perceba que aqui já está funcionando o cálculo, só que tem algumas coisinhas ainda para ajeitar. O que a gente precisa corrigir ainda? Espessura, né? Essa parede não vai ter 15 centímetros, né? Então essa parede vai ter quanto? Se eu tenho aqui, ó, vou abrir aqui o meu gerenciador aqui da parede. Então tem aqui, ó, se eu tenho a espessura de 14, então aqui, ó, tem que ser 14, né? Essa é a espessura da camada de tijolo, que é o menor lado dele aqui, 14. Deixa eu abrir mais aqui. E aí, o que acontece? Eu jogo 14 aqui, essa parede já foi para 20, tá vendo? Foi para 20 centímetros, né? Aumentei 5 centímetros. Então essa seria uma parede de 20. Aí, claro, né? Aqui os rebocos, eles estão contando umas espessuras para fechar 20 certinho. Na prática, reboco varia ali de 1,5 cm, né? A camada toda de chapisco e reboco varia ali de 1,5 cm, 2 centímetros, né? Se a gente fosse pensar nessa lógica, estaria ali em torno de 17, 18 centímetros de espessura, mas é uma convenção que foi feita, né? De que as paredes têm 15 e 20 centímetros, tá? Eu não concordo muito, eu acho que o ideal é a gente trabalhar com os valores corretos, né? Mas, em razão das variações aí, de desaprumos e tal, né, se usa isso, né, isso como convenção. Mas se você quiser colocar as espessuras corretas, por exemplo, eu vou considerar meio centímetro de chapisco, vou considerar 1,5 cm de reboco, e aqui massa acrílica, vou deixar esse meio também. Então, do outro lado você vai fazer a mesma coisa, né? Então, a parede acabou ficando com 19, né? E não mais com 20. Então, você trabalharia sempre com paredes de 19. Então, assim, como reboco eu quantifico por metro quadrado e não por volume de massa, então eu deixo a espessura que fique ali com uma medida mais arredondada, né? Apesar de que, por questões de medidas, você acaba ocupando mais espaços, né, dentro do projeto. Tá? Mas é só um conceito aí que vocês podem pensar. Beleza, modifiquei aqui, eu vou modificar o nome também. Dá um OK. Eu vou renomear aqui, ó, minha parede. Ela vai ser um bloco 14, ó, B14, inclusive já tem uma parede com esse nome, né? B14, e aqui vai ter 20 centímetros. Eu posso colocar até aqui, ó, bloco 8F, que seria 8 furos, né? 14 centímetros. E aí com 20 centímetros de espessura. Vou dar um OK para não dar conflito, né? E aqui, ó, bloco cerâmico, posso colocar aqui, ó, uma vez, mais pintura, né? 20 centímetros. Também para mexer no nome, né? E vou dar um OK. Ó, então minha parede já ganhou uma espessura, né? Eu posso ver aqui que estou trabalhando com 20 agora, né? Quando eu estava com 15.
Então, basicamente essas são as modificações que você precisa fazer, né? Então, seu levantamento já vai estar correto. 14, 19, 15 metros quadrados, 17. E assim, sucessivamente, né? Digamos, por acaso, que você usasse esse tijolo aqui deitado, né? Eu não sei se é usual isso. Utilizar o lado de 19 como espessura, né? E a altura 14, a conta seria um pouquinho diferente, né? Imagine, né? Eu vou ter 15 centímetros de altura e 29 de comprimento. E na espessura que vai ser 19. Então a minha parede ficaria ali no fim das contas com em torno ali de 23, 24 centímetros, né? Então a conta seria o quê? 0,15, né? Que seria 14 mais 1 centímetro da massa de assentamento, vezes 0,30, né? Então 0,045. 1 dividido para 0,045, aqui nesse caso eu teria 22,22 tijolos. Então, seria 23 tijolos. Então eu colocaria aqui 23, vai aumentar um pouquinho a quantidade, 345. Entendeu? Então é assim que a gente modifica, tá? Assim que as tabelas funcionam. E eu acho que isso que tira a dúvida do pessoal, né? Referente a essa questão das modificações conforme a localidade, né? Que eu acho que nosso Brasil é imenso, né? Tem indústrias de vários tipos, né? E o tijolo que é usado num lugar não vai ser usado em todo o Brasil, né? Então, acredito que foi bem legal o pessoal questionar isso e foi mais um conteúdo que eu pude trazer para vocês, até para entender como funciona uma tabela de levantamento, né? Então, é isso, pessoal. Valeu. Acredito que eu tirei todas as dúvidas. Se restou alguma dúvida, deixa no comentário. Pode deixar no comentário desse vídeo. E se você tem interesse em adquirir esse template, tá? Fazendo aí a propaganda, né? O template já está todo configurado para quantificar, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, tabela de chapisco. Então ele está me tirando o chapisco da área externa, da área interna, né? Interessante aqui é que se eu coloco uma abertura, né? Vou colocar aqui uma porta. Vou colocar aqui uma porta de 80 por 2 de 10. Ele vai descontar essa abertura, né? Porque de fato ele cortou essa minha parede. Então, se eu voltar lá no meu chapisco, eu vou ter um desconto sendo feito. Nos meus tijolos também tem um desconto, ó. Caiu para 13,12. E assim como janelas e outros elementos que você colocar que corta essa parede, né? Que é o que acontece na prática quando a gente vai orçar, fazer a orçamentação, né? A gente tem que pegar ali todo o perímetro, multiplicar pela altura da parede e subtrair pelas áreas de aberturas, né? Então, para chapisco, para reboco, em caso de argamassa, né? Se você tiver uma parede aqui, tanto a parede quanto os pisos, né? Vou colocar aqui uma parede que tenha cerâmica. Ó, vou colocar uma parede dessa que tenha cerâmica, de um dos lados, né? Então eu vou vir com o levantador de argamassa, eu tenho argamassa sem parede, né? E aí aqui também eu tenho em relação aos pisos, né? Então eu vou vir aqui em piso, vou pegar um piso cerâmico, fazer um piso aqui alinhado com 5, vou ficar 5 por 2, né? Daria 10 metros quadrados, né? E aí eu vou vir aqui no levantamento de argamassa, ó, tem aqui 10 metros quadrados. Então eu vou lá na argamassa, vejo quanto ela rende, né? Ah, rende tanto, eu posso colocar até um campo de rendimento, né? Para calcular. Mas basicamente, sei lá, vou chutar aqui, um saco rende 50 metros quadrados, então se eu tenho 100, eu preciso de 2 sacos, né? Basicamente essa é a conta. Eu tenho aqui a questão do azulejo, né? Como eu troquei lá para a parede que tem um azulejo na parede, então ele já quantificou para mim aqueles mesmos 13,12, né? Que também, se eu venho aqui e deleto, eu chego em 15 metros quadrados, né? Como era antes. Tintas aqui é quando eu uso a ferramenta pintura, de fato, né? Então se eu fosse numa parede ali e fizesse uma pintura, deixa eu pegar aqui uma pintura, pintar essa face aqui. Vou vir aqui fechar um pouquinho aqui, ficou muitos abertos, né? Vou abrir aqui tintas externas. Ó, pintura Rio Paine da Suvinil, 15 metros quadrados, né? Então perceba que ele quantificou a face somente quando eu usei a ferramenta pintura. Então isso aqui é interessante, porque eu não quantifico toda a área ali, né?
Então, se de repente tem algum lugar que eu quero desconsiderar, digamos que um forro fosse ali limitar essa parede até uma altura, então o que eu faço? Eu limito essa parede na altura do forro e pinto só para baixo, né? Divido a face ali, pinto só para baixo e vai quantificar correto. Tem tabela aqui, não vou entrar a fundo porque eu tenho apresentações do template aí, se você se interessar pode procurar, mas eu tenho aqui ó, forro, contrapiso, ó, como eu lancei ele contrapiso de 10 metros quadrados, já quantificou, a própria cerâmica do piso, 10 metros quadrados, concreto para calçada, madeiramento para coberturas, aqui é bem interessante, terças para cobertura, madeira para as tesouras, perfis para as tesouras aqui para a parte metálicas, né? Telhas, caras, rufos, pingadeiras, vigas para cobertura, piso grama, piso tátil, levantamento de corte a terra. Então assim, é muita coisa, tá? É muita coisa nesse template por um valor muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo, tá? Eu acredito que quanto mais gente usar essa ferramenta, melhor para soluções, para as criações, melhor para quem usa Revit, né? Vamos dizer assim, para os estudantes que estão iniciando e para quem já trabalha, que a gente vai ter mais, vamos dizer assim, mais material no mercado, né? Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais.